Olá, para quem não me conhece, eu sou a Angel e sejam bem-vindos a esse canal de variedades. Cada dia vou narrar para vocês aqui um tema diferente. Se você, assim como eu, gosta desse tipo de canal, desse tipo de trabalho, se inscreve aí, deixa o gostei, compartilhe esse vídeo com mais pessoas que também gostam e ativem as notificações do canal apertando o sininho na opção todas. E sempre que eu postar algo na plataforma, você rapidinho vai ser notificado e não ficará de fora. Mais uma coisinha aqui. Deixe um comentário aí embaixo como forma de incentivo ao meu trabalho. Recados dados, vamos dar prosseguimento ao vídeo trazendo para vocês hoje um relato. E esse relato é de Cláudio T. Suzuki. Sempre gostei de pescar, típica infância raiz, com crianças na rua jogando bola, soltando pipa, rodando peão e pescaria aos finais de semana. Nos anos 80, a CESP era responsável direta pela produção de energia elétrica na nossa região. As hidrelétricas do Vale do Paranapanema eram administradas por essa estatal. A CESP também era responsável pela conservação do meio ambiente e de todo o ecossistema ao redor de suas usinas de força. Bem próximas às comportas da hidrelétrica, haviam vários tanques de criação e engorda de peixes. Esses tanques continham diversas e variadas espécies nativas. Durante o ano, a CESP fazia o processo de repovoamento de alevinos e matrizes ao longo do curso do rio. Bons tempos de um rio limpo, onde nunca faltou peixe. Aos finais de semana, a ponte de Salto Grande, divisa de São Paulo com o Paraná, ficava lotada de pescadores amadores. O pessoal se amontoava no barranco e disputava a tapa cada pedaço para poder se divertir na beira d'água. Tanto peixe era proporcional à tamanha quantidade de pescadores. Quem queria pegar um bom lugar para pesca tinha que chegar de madrugada, descer o barranco com toda a tralha e assim garantir o seu ponto de pesca na margem. A diversão justificava todas as dificuldades e perrengues desse programa de índio. Durante minha infância fizemos isso diversas vezes. Perdi as contas, às vezes com os meus pais, outras com pais de meus amigos. Quanta lembrança, cheiro de rio, cheiro de aventura, cheiro de infância. Que delícia! Quantas saudades, nostalgia pura. Em meio às linhas cruzadas nas margens, enroscos, disputas de espaço no barranco, recebi o convite do Andrezinho, um amigo de escola, para pescarmos em uma chácara bem próxima da ponte. Iríamos no próximo sábado de manhã e voltaríamos na tarde de domingo. Nem acreditei que teríamos todo o espaço disponível numa ceva, com tablado de pesca particular, banheiro, cozinha, quartos para repouso e, principalmente, o conforto e a improvável privacidade, digna e merecida. Aos meus olhos de criança, seria o meu paraíso privativo da pesca. Nunca uma semana demorou tanto para passar.
Arrumei toda a tralha de pesca, organizei minha mochila com o básico e sim, finalmente chegou o dia. Partimos para a grande aventura. O pai do meu amigo, o senhor Augusto, vulgo Guto, tinha um Fusca 1600 e, para quem não sabe, para sítio, terra, barro ou lama, o Fusca é a melhor condução possível. Poderia até chover, que nem atolado pelo caminho ficaríamos. Com o motor traseiro, o capô do Fusca era o porta-malas e bagageiro para guardar todas as tralhas de pesca. Pô, tudo tão perfeito. Eu estava feliz, por enquanto. Antes de chegarmos à chácara Beira Rio, o Guto, pai do meu amigo, parou num boteco e comprou 2 garrafas da caninha oncinha. Segundo ele, essa pinga tinha um fator medicinal que atuava sobre qualquer picada de inseto, esterilizando a picada, tirando a dor ou a coceira. Eu acreditei. Criança inocente acredita em tudo que adulto fala. A porteira de acesso ficava no começo da descida de uns 200 metros abaixo. Já enxergávamos o rio e a casa. Desci do fuscão, destranquei o cadeado enferrujado, empurrei a porteira bem pesada, feita de madeira maciça. Ansioso, entramos. Paramos na sombra de uma grande árvore frondosa, onde descarregamos tudo. Fomos recepcionados por um gato preto que desceu da árvore e subiu no capô do Fusca e de lá ficou nos observando enquanto organizávamos os mantimentos, arrumávamos as tralhas, as varas, os molinetes, as iscas, para finalmente começarmos a nossa pescaria. Dia típico de verão, estava muito quente, sem vento, bem propício para a prática da pesca. Tudo certo, perfeito, mas a princípio não pescamos nada. Nem eu, nem o André, nem o senhor Guto. Nenhum peixe sequer, nenhuma beliscada, nada. Passamos calor e raiva e nada de peixes. Perguntei pro Guto de quem era a chácara e se ele já tinha vindo antes pescar. E se o fato da gente não ter pego nenhum peixe era comum nesse local. Lembro certinho do que ele falou para mim e como tudo aquilo mexeu comigo. Ele me disse que esse rancho era a morada do pai do patrão dele e que ele tinha falecido há pouco tempo. Disse que o pai e o filho não se davam bem. Desde o falecimento, esse patrão dele, filho do finado, vinha todo final de semana para cuidar da casa, para limpar tudo. E seria assim, até que ele conseguisse um bom caseiro de confiança para cuidar do rancho. Assim que tivesse tudo certo, ele venderia o imóvel. Nesse final de semana, ele não poderia vir. Então, ele emprestou a chave da casa para podermos usufruir do imóvel, disse por brincadeira, para que nós não nos assustássemos caso víssemos algo sobrenatural no local. Fiquei um pouco apreensivo, confesso, fiquei imaginando coisas. Para distrair a minha mente fértil, voltei a pescar. Escureceu e torcemos para que durante a noite ou durante a madrugada os peixes resolvessem aparecer e nos brindar com boas fisgadas.
Então iluminamos a área externa com um lampião e acendemos uma vela no quarto e outra na cozinha. Luz bem fraca, mas era suficiente para não esbarrarmos em tudo lá dentro. Deixamos a única lanterna próxima ao tablado, para que lá pudéssemos manusear nossa tralha de pesca. Afinal, a carga das pilhas eram limitadas e específica para pescaria noturna. A pesca foi sempre nossa prioridade. Mas que pesca, se os peixes haviam sumido? De dia o local era tão bonito. De noite, a beleza deu ao lugar algo de inóspito e sinistro. Percebemos como o lugar ficou macabro. Velas dentro de casa, lua cheia lá fora. A chácara não tinha cachorro bravo para cuidar da área. Tirando aquele gato preto, não tinha nenhuma criação por lá. A chácara estava praticamente abandonada. Então percebi como um lugar ermo igual aquele. De noite não tinha nenhuma segurança para gente. Jantamos pão bengala fatiado com fatias generosas de mortadela cerati, interpoladas com rodelas de tomate bem temperadas com limão caipira, que colhemos na beira do rio. Delícia de sanduba, acompanhada de uma tubaína caiçara. O resto do limão colhido por nós se juntou com a caninha oncinha, que de remédio e cura medicinal contra picadas virou caipirinha, rapidamente devorada pelo pai do meu amigo. Lugar praticamente abandonado, sem nenhuma segurança. Lembramos que, ao entrar, ainda deixamos aquela porteira aberta, escancarada. Eu mesmo abri e, na ansiedade de pescar, esqueci de fechar. Por burrice minha, teríamos que subir na escuridão para fechar a porteira com a corrente, travando tudo com aquele cadeado enferrujado. Fazer o quê? Então fomos. Poderia ter pego a lanterna, mas nem precisou. Estava bem claro, era noite de lua cheia, malévola e radiante. A lua iluminava nossa trilha. Para descontrair o clima tenso na ida, Andrezinho foi cantando a música O Menino da Porteira. Os 200 metros de subida íngreme foram bem cansativos e o som desafinado da cantoria do Andrezinho logo se transformou em silêncio absoluto. Com grande surpresa, a nossa incredulidade tomou conta. Assim que vimos aquela porteira fechada. Sim, a porteira antes largada aberta, agora estava fechada. Ela se encontrava trancafiada, enrolada com a corrente e presa com o cadeado enferrujado. Como assim? Eu mesmo deixei aberto. Quem fechou? Quem trancou? Quem ou o que fez isso? Bom, descemos amedrontados, em silêncio e a passos rápidos. De longe ouvimos um assovio. Olhei para trás e vi uma sombra sentada na porteira. André ouviu e viu também. Então corremos.
Corremos desesperadamente. Corremos como nunca tínhamos corrido em nossa vida. André caiu, eu também caí. Esfolados chegamos, esbaforidos à casa. Encontramos Guto deitado na rede, roncando, com certeza bêbado, e ao lado da rede uma garrafa de oncinha vazia e outra pela metade. Limpamos os ralados do tombo com um pano molhado no resto da pinga medicinal e fomos para dentro, já que lá fora achávamos que não era tão seguro. Guto roncava alto, não acordava. Ficou largado, dormindo lá na rede mesmo. Hoje sei que mente de criança assusta, viaja. Mas aquilo que nos assustou lá em cima era real. Nossa viagem foi alimentada por algo real e assustador que vimos e ouvimos lá em cima. Aquilo que fechou a porteira e estava sentado nela era real, era muito amedrontador. Ficamos naquele dilema: entrar e trancar a porta e deixar Guto lá fora à mercê, ou simplesmente largar tudo aberto e escancarado, pois aquele bêbado inerte estava praticamente em coma alcoólico. Optamos por deixar aberto, pois André disse que se o pai acordasse de madrugada, iria para o quarto. Eu já queria que aquela coisa lá fora, se fosse confrontar alguém, que confrontasse o Guto e não a gente. O Augusto era adulto, era forte. Nós éramos duas crianças amedrontadas. Deitamos com medo e cada um se cobriu dos pés à cabeça e evitamos conversar sobre o ocorrido. Logo André dormiu, apagou como a vela e como o pai lá fora. Dormia roncando alto. Eu fiquei em alerta. Orei muito, pedi muita proteção a Deus e que Ele blindasse aquele quarto contra qualquer mal externo. Mas sucumbi ao sono. Creio que dormi por alguns minutos apenas. Acordei com aquela sombra sinistra nos observando do lado de fora da janela. O pesadelo se transforma em realidade. Me cobri com um lençol e pela fresta eu o vi rodear aquela rede onde dormia o pai do meu amigo. Ao longe, em outras chácaras, dava para ouvir cães latindo. De repente, um silêncio mortal, um silêncio absoluto, um profundo silêncio. Parece que aquele momento em que tudo ao seu redor para. Por um instante, tive essa impressão. Parece que até o tempo parou. Nenhum latido, nenhum ronco. Então, aquela sombra se dirigiu até a porta entreaberta, mas não entrou. Ficou parada por um instante, me encarando. Estática, aquela sombra ficou ali, me observando. Cheguei a chorar de medo e, da mesma forma que chegou, ela se foi, se distanciando em direção ao rio. Acordei o André, contei para ele o que tinha visto e levantamos para ver se estava tudo bem com seu pai.
Lá fora, ao pé da janela, uma poça grande de água e na frente da porta, outra poça. Em volta da rede, também tinha água espalhada pelo chão. E o Guto dormindo, roncando alto. E foi assim até ele acordar ao amanhecer. Contamos tudo para ele, mas de ressaca, para variar, fingiu não acreditar em nada que falamos. Desdenhou. Disse que criança é assim mesmo, que criança fantasia as coisas e que era melhor juntarmos tudo e pegar nossas tralhas e irmos embora imediatamente. Que já não bastasse não ter peixe lá, só faltava essa de ter assombração naquele rancho. Juntamos as coisas dentro do fuscão e partimos, retornando para nossas casas. Reparei que o Guto estava irrequieto, apreensivo. Achei até que era por causa da ressaca, mas não era. Foi quando ele disse pra gente que o pai do patrão, o morador daquela casa, tinha morrido afogado naquele rio e que, estranhamente, ao começar a guardar nossas coisas no Fusca, dentro do capô do carro tinha encontrado um peixe enorme. E o peixe estava fresco ainda. Quem tinha pescado e colocado aquele peixe lá? Passado vários anos, até hoje, não sei se o que o Guto nos disse naquele dia era verdade ou ele pregou mesmo uma peça na gente. Do peixe dentro do capô, não sei, não posso afirmar, não vi. Só sei que a sombra e a poça eu vi lá fora. Eram bem reais, eu vi. Disso eu tenho certeza. Certeza absoluta, e isso me fascina. O medo sempre me fascina. Eita, o que vocês acham, meus amigos? Era realmente o falecido dono da fazenda? Será que ele morreu, mas não desapegou e ficou o tempo todo observando aquele povo na casa dele? Resolveu trancar a porteira e foi lá ver as pessoas e ainda deixou um peixe. Parece-me que ele não queria fazer mal algum. Ele estava curioso com pessoas na residência dele em vida. Tanto que ele olhou um por um, foi embora e deixou um peixe e ainda trancou a porteira para deixá-los mais seguros. Será? Bem, deixem aí suas opiniões nos comentários, respeitando sempre o relatante. É interessante? É assombroso? Também. Se você tem uma história parecida, envia para o e-mail do canal que vai estar aí na descrição do vídeo e deixe aí nos comentários também, sugestões de vídeos, lembrando que esse é um canal eclético. Diga lá o que você quer ver aqui no canal, dicas, enfim, estamos aqui para melhor atendê-los e trazer aqui para o canal o que vocês queiram ver. Bem, meus amigos, se inscreva aí, deixa o like e compartilhe o vídeo. E por hoje é só. Fiquem com Deus e até um próximo vídeo. Bye!